Tá. Então, voltando aqui, né? Nós vamos tratar de alguns instrumentos de coleta de dados, né? E nós esclarecemos que esses instrumentos de coleta de dados, eles vão ser os meios pelos quais o pesquisador, ele pretende obter, né, as informações para responder aquelas hipóteses de pesquisa, né, que ele próprio formulou anteriormente, né? Então, quando o pesquisador elabora o projeto de pesquisa, ele deve estar muito ciente, né, das suas hipóteses da pesquisa. Ele deve ter pensado bastante sobre essas hipóteses de pesquisa, porque ele vai precisar, né, ter claro, muito claro para si, quais são as suas próprias hipóteses de pesquisa, né? E isso vai auxiliá-lo na escolha desses instrumentos aqui de coleta de dados. E vocês têm como instrumento, né, os instrumentos mais comuns utilizados de coleta de dados utilizados em pesquisas sociais são os documentos, né? Vocês têm a análise ou a pesquisa documental, que nós falamos. Então, muitas vezes, vocês precisarão, né, fazer algumas viagens, alguns deslocamentos para encontrar esses fragmentos de informações, né? Vocês estão coletando documentos. Vocês também têm os questionários, né? Vocês têm as entrevistas e vocês têm a observação, né? E percebam aqui também, conforme a orientação que vocês têm no livro digital de vocês, o questionário, ele é um instrumento, né, utilizado para o que é chamado da pesquisa survey, né? Então, vocês têm uma enquete, né? O survey é a palavra do inglês e no bom português isso se chama de enquete. Então, eu quero fazer uma análise para verificar, né, qual é o candidato que está à frente nas pesquisas eleitorais, por exemplo, né? Qual é a probabilidade que esse candidato tem de ser eleito. Então, eu vou utilizar, né, o que eles apontam aqui como um questionário, né, ou eu vou realizar o que eles chamam de survey, ou vou realizar uma enquete, né? Então, eu posso fazer, né, uma pergunta simples: você votaria em que candidato nas próximas eleições municipais? Né? E a pessoa me responder a pergunta bem objetiva: eu votaria neste candidato, né, ou eu não votaria em ninguém, ou eu não sei responder. Normalmente são as opções que são apresentadas, né? Então, eu vou utilizar o questionário, né, quando eu tiver a necessidade de fazer a pesquisa pontual. Ela tem um foco específico, né? E eu vou também obter informações mais simples. Eu quero saber, né, quem provavelmente será eleito. Ponto final. É isso que me interessa. Então, eu posso fazer a pesquisa coletando dados através de um questionário, né? Vocês também, né, têm aqui a informação do livro digital de vocês, que o questionário é uma técnica de investigação que inclui um número mais ou menos elevado de questões apresentadas às pessoas.
visando levantar o conhecimento de fatos, comportamentos, opiniões, crenças, sentimentos, atitudes, motivações, né? E aí, ao se optar pelo questionário, busca, né, busca-se atingir um número representativo de pessoas. Então, percebam também que quando se realiza uma enquete ou quando se realiza este survey, nós temos que utilizar o questionário com um número significativo de pessoas, né? Então, eu não posso utilizar 10 pessoas e dizer assim, olha, a maioria da população brasileira vai escolher o candidato tal. Quantas pessoas foram ouvidas? 10. Né? Então, não tem nenhum cabimento essa pesquisa, porque 10 pessoas não são um número representativo da população brasileira. Então, eu vou ter que analisar, né, a população que está presente em vários estados da federação, eu vou ter que realizar essa pesquisa com pessoas, né, de diferentes localidades nesses estados da federação, para que eu possa ter uma ideia, né, de como é que as pessoas podem escolher, por exemplo, um candidato aí à presidência da República, ou um candidato ao governo do estado, ou um candidato à prefeitura, né, à chefia do município. Então, eu tenho que alcançar um número expressivo de pessoas. Eu posso realizar também um questionário, por exemplo, quando vocês fazem uma avaliação, né? Vamos dizer assim, semestral sobre a instituição de ensino que vocês estão, né? Vocês têm aí um sistema, né? E vocês têm que responder a um questionário, né? Que se chama o avaliar, né? Então lá vocês têm perguntas e essas perguntas são perguntas, né, específicas, né? Vocês têm algumas outras perguntas lá que vocês podem até acrescentar alguma coisa, mas vocês normalmente têm o que a gente chama de perguntas fechadas. Vocês têm uma pergunta e vocês têm as respostas ali como opções fechadas. Não, vocês não podem tirar uma outra resposta daquilo que foi apresentado para vocês. Em alguns outros casos, vocês encontrarão perguntas abertas, né? É feita um questionamento e vocês podem escrever o que vocês entenderem melhor, né? E, de uma certa maneira, né, isso vai demonstrar, né, a validação da pesquisa de vocês, né? Então, vocês, de acordo com o instrumento, né, de pesquisa que vocês utilizem, esses instrumentos de coleta de dados, vocês terão aí um respaldo maior a respeito da pesquisa que vocês realizaram, né? Que é o caso de vocês comprovarem, né, quantas pessoas foram entrevistadas, por exemplo, né? Quantas pessoas foram submetidas a esse questionário. A entrevista, por outro lado, ela representa um contato mais pessoal, né, do pesquisador. Então, quando vocês utilizarem uma entrevista, vocês estão indicando que vocês realizarão uma pesquisa, como se diz, mais intimista em relação à proposta, às hipóteses que vocês apresentam no projeto de pesquisa. Então, na pesquisa, na entrevista, vocês aí terão que assumir alguns riscos, né? E vocês também terão que ter alguns critérios, alguns cuidados, né? Porque antes de vocês realizarem propriamente a entrevista, vocês têm que fazer, né, documentos
e apresentar esses documentos às pessoas que serão submetidas à entrevista, né? Para que elas deem as autorizações para a realização da pesquisa, né? Então, quando se fala em entrevista, a entrevista ela importa numa aproximação mais, né, vamos dizer assim, íntima do pesquisador em relação ao objeto de sua pesquisa. E, portanto, as entrevistas elas têm que ser elaboradas com bastante cautela. E percebam também que é necessário, né, na entrevista, que exista uma organização, né, e isso faz parte do projeto de pesquisa, para a realização da entrevista. Porque, já que será uma aproximação mais íntima do pesquisador, ele também tem que prever, né, aí num cronograma, e por isso que vocês têm um cronograma, quais serão os momentos em que serão realizadas essas entrevistas. Eu não posso simplesmente designar unilateralmente, né, as datas de entrevistas, porque eu vou depender aí da disponibilidade das pessoas que serão entrevistadas, né? Então, eu não posso interferir nesse sentido, né, na vida privada das pessoas, por exemplo, que eu vou entrevistar. Então, é preciso que eu tenha aí uma delimitação de um período para a realização dessas entrevistas, que pode ser que a data que eu defina, eu não consiga realizar o trabalho, pode ser que a data que eu defina, né, nem todas as pessoas consigam se apresentar para a entrevista, né? Eu posso ter aí alguns entraves para a realização dessa entrevista. E isso eu tenho que prever no meu cronograma, né? Qual será o período que eu me dedicarei para a coleta desses dados, né, por meio de entrevistas. E eu também tenho que ter aí um cuidado, né? Porque eu não poderei interferir nas respostas das pessoas, né? Então eu terei que ser fidedigno com relação àquilo que eu vou ouvir dessas pessoas, né? E eu também não vou poder, vamos dizer assim, uh, determinar ideologicamente, né, as ideias que serão trazidas para essa pesquisa. Aí a importância de nós termos discutido a respeito da ideologia no primeiro bimestre, né? E eu percebo que vocês ficaram muito emocionados nessa discussão do primeiro semestre, do primeiro bimestre, aliás. E vocês agora percebem, né, nesse momento da coleta dos dados, que é extremamente importante que o pesquisador ele se, né, distancie ideologicamente, ele se distancie, né, com relação aos seus valores pessoais, com relação às suas emoções, né, do objeto a ser pesquisado, né? Porque se eu vou ter um contato mais próximo com aí, algumas pessoas, por exemplo, nas entrevistas, eu não vou poder direcionar as respostas dessas pessoas para que elas respondam exatamente aquilo que eu quero comprovar na pesquisa. Porque senão essa pesquisa já perde completamente a validade dela, né? Porque eu estou querendo que as pessoas respondam desta forma para eu depois publicar e dizer assim, olha, as pessoas pensam isso aqui, e aí eu utilizo a minha pesquisa como uma forma até de constrangimento ou intimidação, né? E isso não pode ocorrer no âmbito científico. Há uma neutralidade, né, da ciência, e essa neutralidade ela tem que ser respeitada. E o mesmo ocorre com a observação, né? Muitas das vezes eu vou, né, na observação me deslocar aí em campo e eu vou passar um período em observação, né?
Então, isso também tem que ser muito cuidadosamente planejado pelo pesquisador, porque na observação ele se insere naquele meio em que ele tem interesse em pesquisar, né? Ele precisa aí de um período, e esse período ele também tem que ser pensado para que ele possa obter as respostas às hipóteses de pesquisa dele, né? Então não adianta eu fazer uma observação, né, breve, uma observação superficial, né, e depois apresentar como resultado da pesquisa determinados dados que não correspondem exatamente ao que existe numa determinada realidade ou determinada situação social. É necessário que o observador ele também não interfira, né, nesta realidade que ele está pesquisando. Ele está ali como um observador, né? E o papel dele é justamente estabelecer critérios de observação e poder manter, né, de uma certa maneira, uma imparcialidade com relação àquilo que ele está observando. Então, ele vai ter que outra vez afastar, né, toda essa carga ideológica que nós estudamos, nós vimos bem o que significa ideologia, toda essa carga ideológica que é muito, muito comum no âmbito da pesquisa científica e até muito, muito comum no âmbito da pesquisa das ciências sociais, né? Porque senão ele compromete aí todo o resultado, né? Todos os dados que ele coletou. E aí depois ele também, né, vai utilizar esses dados como um meio de barganha. Não esqueçam aqui do sigilo, né? Nós temos algo que é muito, muito importante e principalmente, não é? Nos momentos atuais em que nós trabalhamos com as tecnologias de informação, existem plataformas que armazenam os dados, não é? E isso deve ser guardado ou deve ser armazenado de uma forma muito cuidadosa, porque o pesquisador ele se torna responsável por todas as informações que ele coletar, né? Então, se houver algum vazamento, se houver, né, alguma invasão, por exemplo, de um hacker, né, com relação a esses dados que são dados privados, aí nós vamos recair na regra do sigilo. E tudo o que for vazado, né? Tudo o que for, vamos dizer assim, divulgado, vai importar em ressarcimento às pessoas envolvidas. Então, o pesquisador ele tem um cuidado a mais, não é, nos dias de hoje, porque ele também tem que se preocupar com a segurança da telemática, os meios, né, de informatização, de telecomunicações. Então, isso também deve ser muito, muito utilizado de forma cuidadosa pelo pesquisador, porque ele não vai depois poder alegar que ele não conhecia, que ele não sabia. Ele tem que saber, né? Ele tem que tomar medidas acautelatórias para evitar com que esses dados eles sejam vazados, eles sejam divulgados indevidamente e eles, né, interfiram na privacidade das pessoas, né, que são aí instrumentos aí da pesquisa dele, tá bem? Bom, a validação da pesquisa, né? Então, voltando, né, à situação dos dados, o livro digital de vocês faz a menção sobre a importância da validação. Por quê? Porque nós estamos falando sobre ciência. Então, outra vez, a gente relembra aqueles primeiros conceitos. Não sei se vocês ainda lembram, quando a gente começou a disciplina no início de semestre, que nós procuramos distinguir o que é o senso comum,
do que é um conhecimento científico, né? O que é a opinião do que realmente é um conhecimento científico. E nós vimos que a distinção do conhecimento científico é exatamente a, vamos dizer assim, comprovação daquilo que nós apresentamos como conhecimento, né? Então, nas ciências, eu vou precisar testar, né? Eu vou precisar validar aquilo que eu estou afirmando, né? Eu não posso simplesmente dizer é desta maneira ou não é desta maneira, mas eu tenho que apresentar um teste, uma comprovação, né, com resultados que vão me indicar qual será, né, a maneira mais adequada, né, qual será a opção mais escolhida entre as pessoas, não é? E isso é de fundamental importância na pesquisa científica. Então, para que nós garantamos a validação dos resultados, nós precisamos considerar aí, muitas das vezes, o quantitativo, né? Quantas pessoas, né? Quantas experiências nós fizemos, quantas vezes se repetiu aí a mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo resultado. E aí, a pesquisa exige a aplicação de estatísticas, né? E essa aplicação das estatísticas, ela também recebe uma crítica muito grande nas ciências sociais. Por quê? Como nós falamos também em algumas aulas passadas, nós vamos tratar da pesquisa sobre o ser humano, né? Sobre o comportamento humano. E o comportamento humano, ele é distinto do comportamento da natureza, porque a natureza ela tende, né, a uma repetição e o ser humano ele ao contrário, ele tende a uma variação, a uma inconstância, né? Então, muitas das vezes nós realizamos uma pesquisa e esta pesquisa ela somente nos dá validade para determinado momento, né? Quando ultrapassa esse período, nós já não podemos ter, né, uma segurança nos resultados que foram alcançados pela pesquisa. Aí nós temos que renovar essa pesquisa. Percebam, portanto, quando se faz uma pesquisa aí de survey relacionada às opções políticas de determinada população, né? Então, à medida que vai se aproximando o período eleitoral, as pesquisas elas são refeitas. Por quê? Porque existem variações constantes nas opiniões das pessoas, né, quanto aos seus candidatos. E é preciso, então, que essa pesquisa ela esteja aí se revalidando. Eu tenho um tempo de validade, vamos dizer assim, né, da pesquisa. E aí, ultrapassado esse tempo de validade, esse período de validade, a pesquisa ela tem que ser refeita para que ela possa continuar tendo um suporte científico. Senão, ela acaba caindo por terra. Aqui nós temos a referência aos questionários. Olhem o que é mencionado a respeito dos questionários, né? As perguntas de um questionário, elas podem ser classificadas em abertas, como nós falamos, ou fechadas, ou agregando os dois tipos. As perguntas abertas, elas permitem aquele que responde ao respondente, né, desenvolver o conteúdo da resposta de maneira como desejar, né? Então, digamos que vocês tenham um questionário sobre a avaliação dos professores e vocês terão uma pergunta aberta. O que você pensa do professor Higino? E aí vocês vão colocar lá que vocês acham que eu sou extremamente bonito,
muito inteligente, muito competente, né? Vocês vão colocar várias coisas, porque a pergunta, ela é uma pergunta aberta, né? O aluno, ele tem, então, a liberdade para desenvolver o conteúdo das respostas. Entendido isso? Acho que não tem como a gente errar. Ou nós podemos ter no questionário as perguntas fechadas, né? Vocês podem também ter perguntas direcionadas, né? O professor Higino chega no horário, né? Ele termina a aula no horário, ele faz intervalo, né? Ele não faz intervalo. Então, apenas existe respostas fechadas. O aluno, ele não tem como, né, dizer assim, mais ou menos, né? Ele pode somente dizer sim, ou ele vai dizer não, né? Certo? E vocês também podem ter no questionário algumas perguntas que são abertas, algumas outras que são fechadas. Vejam que algumas vezes, quando vocês respondem esses questionários que são feitos pela instituição de ensino, vocês, ao final das questões, né, objetivas, aquelas que vocês têm que marcar uma resposta ou outra, vocês têm ali uma pergunta aberta ao final. Quais sugestões ou críticas você tem a acrescentar? Né? E aí o aluno tem um espaço em aberto para que ele possa dizer algo, né, como ele bem entende. Né? Ele possa desenvolver aí a sua resposta. Entendido isso? Então, nos questionários, normalmente, ou nós usamos perguntas fechadas, ou nós perguntamos algo e deixamos aí uma liberdade para a resposta, são as perguntas abertas, ou nós usamos uma miscelânea, né? Uma mistura entre os dois tipos, né, de perguntas, algumas abertas, algumas fechadas, mas com muito cuidado, porque nós não podemos direcionar essas respostas, né? Então, às vezes a gente acha que é muito simples elaborar um questionário, mas a gente tem que pensar muito bem que tipo de pergunta a gente vai fazer, né? Porque a gente pode inconscientemente direcionar as respostas do mesmo utilizando as questões abertas, né? Então, é necessário, muitas vezes vocês veem que tem órgãos específicos, né, encarregados em fazer, em elaborar questionários, né, e fazer essas pesquisas. Por quê? Porque são pessoas que foram treinadas para isso, né? São técnicos que sabem como montar essas estruturas de perguntas e eles permitem com que as respostas elas, né, identifiquem, né, exatamente algo que, vamos dizer assim, não pode ser adivinhado, né, mas que vai transmitir uma determinada situação ou uma determinada realidade ou uma resposta, né, ou não às hipóteses de pesquisa que foram levantadas pelo pesquisador. As entrevistas, olhem aqui as orientações a respeito das entrevistas. Aqui nós temos a menção que a entrevista ela é diferente do questionário. Por quê? Porque ela envolve, aí foi o que nós falamos, maior profundidade na comunicação estabelecida, né? Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, nós vamos ter acesso a um cabedal maior de informações, né, sobre aquela pessoa que nós estamos entrevistando. Então, a profundidade na comunicação estabelecida é sendo considerada um instrumento qualitativo, né? Então, percebam que aí a profundidade é de tal ponto ou de tal, né, nível que
ela se torna um instrumento qualitativo. Eu quero saber, né, informações que são, né, muito mais profundas, né, invasivas. Eu quero saber causas, motivos, sentimentos, ideias, né? Então, elas correspondem a uma técnica qualitativa. A entrevista é um diálogo por meio do qual o entrevistador obtém informações diretamente da pessoa que fornecerá informações relevantes para o estudo, né? O entrevistado, né? Percebam, por exemplo, aqui muitas vezes nós, quando vamos nos submeter, né, a uma seleção de trabalho, nós estamos fazendo o quê? Uma parte dessa seleção, ela é destinada à entrevista, né? E o porquê que é realizada a entrevista? Porque o nosso provável, empregador, ele precisa obter informações, né, importantes ali sobre aquela pessoa que se candidata a um posto de trabalho, a uma vaga de trabalho, né? E aí vocês têm a informação de que o entrevistado ele vai prestar, né, informações de acordo com o seu ponto de vista, né? Ele vai prestar informações de acordo com a sua história de vida e a partir, né, de uma ótica que é específica da própria pessoa. Então, o que nós podemos fazer se nós formos aplicar esse instrumento de coleta por meio de entrevistas? É orientado que a entrevista seja estruturada ou siga um roteiro, não é? Então, eu devo demonstrar, né, propriamente a pessoa que vai ser submetida à entrevista, aquilo que eu tenho interesse, né, em entrevistá-la. Eu apresento um roteiro que poderá ser enviado antecipadamente ou não para o entrevistado, né? Uma vez que isso garante a manutenção do foco em relação ao assunto a ser explorado, né? Então, eu também tenho um papel aí importante de esclarecer, né, o entrevistado. E é muito importante que eu verifique que a minha entrevista ela tem que manter um foco, né? Eu não posso nem me perder como entrevistador e nem deixar com que o entrevistado ele se perca na entrevista, né? Eu tenho que sempre recorrer àquele roteiro que eu estabeleci. Por isso que a entrevista também deve ser pensada com muito cuidado, com muita cautela, né? E aí, vejam que, né, há uma orientação com relação às respostas do entrevistado, né? E é aqui, né, que nós vamos ter que saber ler essas respostas, né? Porque elas poderão, como diz o livro digital, suscitar outras questões, né, que poderão ou não ser incorporadas à pesquisa, né? Em função da realização da entrevista, né, o tempo que nós temos para realizar essa entrevista, nós temos então que verificar aí a quantidade de pessoas a serem entrevistadas, né? Então, nós temos que também é, levar em consideração o fator tempo para que se faça, né, uma seleção criteriosa. Ele fala em minuciosa sobre o grupo de pessoas que será entrevistado, né? E aí, é, o livro digital de vocês, ele traz um destaque para o registro, né, destas entrevistas. E, inclusive, ele menciona que elas poderão ser gravadas, né?
mas as gravações, como nós falamos a respeito, né, dos dados que serão coletados, elas devem ser autorizadas e, né, aí por escrito das pessoas que são entrevistadas, né? Então, e ele esclarece, né, que depois de gravadas, essas entrevistas elas vão ser transcritas, né, para que elas possam ser mostradas aí na pesquisa, né? Então, eu transformo a gravação em texto para que eu insira aí na minha pesquisa. E a observação, né? O que é uma observação? Vejam que a observação pode ser realizada em diferentes lugares, em situações variadas. A observação, assim como a entrevista, vai permitir a apreensão de fatos, né? De maneira direta e profunda, né? Então, o que se pretende por meio de uma observação? Ele pode conhecer, por meio da observação, o pesquisador, não somente os discursos e as ações individuais dos sujeitos, mas também o contexto, né? O entorno, as circunstâncias, né? Nas quais o fenômeno ocorre. Então, a observação, ela também deve partir de um roteiro, né? Que orienta aí o pesquisador, mas nesse caso o roteiro ele tem que ser bastante flexível, porque nem sempre o pesquisador tem condições prévias, né, de saber exatamente o que ele vai encontrar na observação. Então ele vai incorporar informações, né, que serão aí variáveis, né, que não estão previstas propriamente pelo próprio pesquisador. E aí vocês têm a orientação de que o registro das observações ele seja feito por um diário de campo, um diário, né? Conhecido também como um diário de bordo. E aí o registro ele deve ser feito imediato, né? Porque aspectos importantes dessa observação muitas vezes são esquecidos, né? Eles são, vamos dizer assim, resultantes de ocorrências dinâmicas, né? E o pesquisador ele deve estar o tempo todo ali anotando, né? Fazendo as suas anotações, os seus registros, porque as informações elas podem vir, né, de uma forma muito dinâmica, muito rápida. Um cuidado que o pesquisador precisa ter é que a observação sem o apoio de outros instrumentos não é suficiente, né, para ter uma afirmação de caráter científico. Então, é necessário, né, que exista aí uma análise cuidadosa dessas informações pelo pesquisador, porque, como ele diz no livro digital, no autor, que os registros são permeados pelas impressões e pelas idiosincrasias do pesquisador. O que é uma idiosincrasia? É a maneira de ver o mundo, né, do pesquisador. Nós todos temos a nossa maneira de ver o mundo. Em resumo, isso aqui se chama de ideologia, né? Então, outra vez, existe essa orientação para se tomar cuidado com relação a esta interferência, né, subjetiva do pesquisador no objeto de pesquisa. Isso deve ser neutralizado, né? Tem que ter um distanciamento para que o pesquisador ele não vá interpretar essas observações, né, de uma maneira equivocada ou tendenciosa, né, ou para manipular aí, né, uma série de outras situações
que não estão diretamente ligadas à pesquisa. Então, a sugestão é que ele utilize apoio de outros instrumentos, né? Que seriam esses outros instrumentos? Às vezes até mesmo uma releitura, né, dessas observações, né? Aí um compartilhamento com outros pesquisadores do material que foi pesquisado, para que ele possa ouvir outras opiniões a respeito também com relação a essa observação. E aí, vocês têm uma questão, né, interessante, que é trazida pelo próprio livro digital de vocês, né? Eles trazem lá uma situação, problema, e eles, né, têm aqui algumas informações, né, que estão disponíveis num site, nesse link que está indicado, e pergunta-se qual será o melhor instrumento a ser utilizado, né? De acordo com o material que vocês têm aí como suporte desta questão. Então, deem uma olhadinha se vocês conseguirem, né? E tentem responder quais seriam o melhor instrumento ou os melhores instrumentos para fazer essa pesquisa. Um questionário, né, uma entrevista, uma observação, né? Como é que vocês fariam aí esta pesquisa sugerida, tá bom? E nós, então, encerramos por aqui. Essas outras questões nós podemos continuar na aula que vem, mas o que eu queria compartilhar com vocês agora é justamente a Antígona, né? Então, vamos à Antígona, o fichamento da Antígona. E vamos ao nosso passo a passo aí do fichamento da Antígona, né? Então, é claro, vocês vão primeiro fazer a identificação da obra, né? Então, onde está a identificação da obra, né? Outra vez, nós sugerimos que vocês retirem essas informações da ficha catalográfica. Não sei se vocês conseguem ver aí a ficha catalográfica na tela. Conseguem? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, consigo. Ah, bom. Sim. Pensei que vocês estavam dormindo já. Eu estava até ouvindo os roncos aí. Então, vocês veem aí, logo, né, atrás da folha de rosto do livro, vocês têm a ficha catalográfica. Então, nós sugerimos, para ficar mais simples, que vocês transcrevam essas informações aí na página do computador, tá bom? Quem for utilizar uma versão digital, provavelmente encontrará as informações, né, da publicação digital. Eu não sei qual é o método que vocês estão utilizando, se é o método, né, do livro em brochura ou pela análise de um livro digital. Mas certamente lá também encontrarão a identificação do autor da obra, publicação, data, e isso vocês devem colocar em primeiro lugar. Entendido, gente? Entendi, professor. Ok? Sim. Muito bem. E aí, vocês vão passar para o segundo passo do fichamento, que é a apresentação da obra. Então, vocês vão informar no fichamento, né, como está dividida esta obra, como ela está constituída, quais são, né, as partes desta obra. Então, ela é uma peça de teatro, não é verdade?
Como é que se divide uma peça de teatro, gente? Vocês têm uma ideia? Não sei, professor. Nunca Não, foram ao teatro? Não acredito. Eu nunca fui ao teatro. Olha, então quando acabar esta pandemia, a primeira coisa que vocês vão fazer, pelo amor de Deus, é assistir a uma peça de teatro. Mas vocês vão perceber que uma peça de teatro, ela está normalmente dividida em atos, né? Então vocês têm uma divisão da obra em atos, né? E vocês vão perceber aí que esses atos, eles estão marcados, né, de uma forma muito interessante. Vocês têm, então, inicialmente, o que eles chamam de prólogo, né? O que é o prólogo? O prólogo é uma descrição, né, do que vai acontecer na peça. Então, vocês, em algumas edições, vocês têm esta divisão. O prólogo, vocês têm o párodo, né? E vocês têm o que é? O que ele chama de estásimo, né? Que seria justamente o primeiro ato. Oh, meu Tá? Deus. Pode ficar fazendo essa porcaria agora, hein? Oi? Oi, Sidney. Não é professor, não, professor. Falando com outra pessoa aqui. Desculpa. Bom, tá bom. Então, vocês podem dividir, né, a peça pelos estásimos, né? Então, vocês têm o primeiro estásimo e vocês vão resumir o que está descrito nesta cena. Então, do prólogo, vocês vão até o primeiro estásimo e depois vocês vão para o segundo estásimo e vocês vão dividindo a obra desta forma. Alguns alunos me apresentaram uma versão digital em que, por incrível que pareça, não tem a divisão nenhuma da obra, né? Ela é inteira. A peça de teatro, ela acontece em sequência, sem parar. Como é que a gente pode dividir, então, se a gente vai utilizar uma versão que não tem a divisão em atos, né? Ou nesses estásimos, um prólogo, né? A gente pode dividir o nosso fichamento em personagens, né? Então, como é que eu vou apresentar a obra? Eu posso dizer que ela não tem divisão, mas ela apresenta os seguintes personagens, né? E aí eu vou elencar os personagens que aparecem na peça de teatro. Eu posso fazer isso? Posso, tanto numa forma quanto em outra forma. E depois eu coloco o total de páginas que tem a obra, né? Isso também vocês conseguem fazer tanto na versão digital quanto na versão em brochura, em papel. Certo isso, gente? Ou tem alguma dúvida? Não, professor. Tudo certo. Tudo claro, claro como a noite ou claro como o sol do sertão? Ficou claro, professor. Ficou claro. Tá claro como o sol do sertão, né? Mais claro não possível. Professor, Oi, Sabrina. o meu eu coloquei assim. Eu não coloquei essa divisão igual o senhor falou. Hum. Eu fiz direto, só que aí eu coloquei os personagens.
Tá, então tudo bem. Os personagens, tudo bem. Porque você precisa ter uma orientação para resumir, né? Sim, eu Ah, coloquei em cima o nome de todos não, os. você vai se perder no meio do resumo. E no resumo eu fui colocando os personagens, fui falando que, tipo, o que cada Uhum, personagem ia falando e o que que ia acontecendo. perfeito, O meu perfeito. entendimento, tá certo ou eu vou ter que fazer de novo? Não, tá certo. Que é justamente isso que eu ia falar agora no ponto 3. Então, Tá. no ponto 3, vocês vão ter que resumir. Se a obra de vocês está dividida em partes, mesmo sendo uma peça de teatro, tem uma divisão, não é? Vocês vão fazer o resumo por cada uma dessas partes da obra, né? Se a peça de teatro de vocês ela não tem nenhuma parada, nenhuma divisão, então o que que vocês vão fazer como resumo? Vocês vão pegar cada personagem e vão indicar, né, as falas desse personagem, né, em resumo. Então vocês vão, né, por exemplo, na Antígona, vocês vão ter que verificar quais são as falas dela, né, e apresentar um resumo daquilo que ela fala na peça. Entendido? Vocês têm o Creonte, né? Então, vocês vão verificar quais são as falas do Creonte e vocês vão, né, dizer um resumo aí sobre a fala do Creonte, né? Vocês têm a Ismena, né? Então, a Ismena, ela também tem uma participação. Vocês têm até o guarda, né? Ele está de vez em quando presente, né? Então vocês têm Emon, vocês têm Corifeu, né? Então percebam que vocês têm vários personagens e esses personagens eles vão ter uma fala na peça. E é justamente aí que vocês vão resumir, para que vocês não se percam, né? E é claro, vocês vão tirar aí outra vez a orientação do resumo qual é? Vocês vão tirar as palavras principais, né, que correspondem a cada parte da peça ou a cada um dos personagens da peça. E aí depois vocês vão tentar construir parágrafos com as palavras que vocês foram retirando, ou das partes da peça de teatro, ou das falas, né, desses personagens que compõem a peça de teatro. Entendido isso? E dependendo, né, do, vamos dizer assim, poder de síntese, como a gente diz, de cada um, vocês podem construir um parágrafo, ou vocês podem construir, né, 2 parágrafos, né, 3 até, por cada parte da peça, né, ou por cada personagem na peça. Tá bem? Isso está claro para nós? Ou não? Sim, professor. Tá bem? Muito bom. E aí, nós vamos partir para o passo número 4, que é a análise crítica da leitura, né, do fichamento. Então, outra vez eu deixei que vocês fizessem a crítica ao final, porque é mais, eu acho que, organizado, né, desta maneira. E vocês poderiam se perder se vocês fizessem ao longo dos resumos. Então, no último passo do fichamento, vocês devem fazer a análise crítica da obra. E aí, o que significa essa análise crítica da obra? Exatamente, né, aquilo que vocês pensam a respeito da leitura, né? E, é claro, né,
procurem a sugestão que eu trago, que vocês procurem destacar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu não sei como é que eu vou fazer uma análise crítica. Então, tudo na vida tem algo positivo e algo negativo, né? Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Não existe nada que seja totalmente negativo, não existe nada que seja, e nem ninguém, que seja totalmente positivo. Então, uma sugestão é que, para vocês realizarem análise crítica, procurem, né, identificar pontos positivos na obra ou pontos negativos na obra, né? A linguagem é muito difícil, eu não gosto, né? Eu não conheço, me levou muitas vezes ao dicionário, né? Isso foi muito chata, uma linguagem muito arcaica, né? Existem pontos positivos, né? Eu nunca tinha lido uma peça de teatro, então a gente não tem o hábito de ler a peça, né? Normalmente a gente vai ao teatro e assiste a uma peça de teatro, mas normalmente as peças estão escritas como um livro. E você pode, se não tem condições de ir até o teatro, você pode ler a peça de teatro, né? E aí, isso é um ponto positivo. Eu nunca li uma peça de teatro. Foi o primeiro contato que eu tive com uma peça de teatro. Quem foi que falou? A Flávia nunca foi ou foi a Sabrina? Então, agora vocês já podem... Eu, Flávia. A Flávia. Então, Flávia, você já pode dizer, eu nunca fui ao teatro, mas eu acabei, né, de ler uma peça de teatro, né? Então, percebam que é um ponto positivo, é algo novo que vocês conseguiram realizar, né? Então, vocês podem começar a análise crítica justamente pensando quais são os pontos positivos, os pontos negativos desta obra que vocês acabaram de fichar, né? E se vocês têm aí outras leituras, né, que tratam do mesmo assunto, vocês podem trazer esses outros autores, né? E vocês podem confrontar, por exemplo, outros autores, né? Vocês podem agregar as informações que esses outros autores trazem também sobre os mesmos temas que são tratados, né, na Antígona. Percebam que a Antígona ela foi escrita 400 anos antes de Cristo, por volta, né, o Sófocles, ele é de 496 a 406, mais ou menos. Então, nesse período é que ele escreve Antígona. Ela é uma obra, então, que se reproduz desde aquele momento até os dias de hoje. E ela trata de um assunto muito importante. Que assunto seria esse? Vocês conseguiram identificar na leitura da obra? Qual é o assunto principal desta obra? E por que ela, então, ela é repetida ao longo aí de mais de 2000 anos? Vocês conseguiram identificar? Tem uma parte da obra que fala da submissão das mulheres naquela época, que até hoje eu acho que ainda existe, né? Uhum. Eu não sei se é esse ponto, mas tem uma parte que fala que a conversa entre as duas irmãs, a Espinha e eu esqueci o nome da outra irmã, que aí elas ficam com medo de confrontar o Creonte, e aí a irmã fala que elas são submissas a eles e não pode confrontá-las. Não sei se é isso, mas Isso. ao ver foi isso. E eu até coloquei isso na minha análise crítica como um ponto negativo. Uhum. Então, e aí vocês têm, né, uma questão dessa submissão, mas, né, a discussão mais importante da Antígona, isso já é uma dica que eu dou para vocês, é a respeito da justiça, né? Ela tem
ou não tem um direito de enterrar o próprio irmão? É justo, não é? Ou não é justo? Aí é a decisão do rei, né? Ele está utilizando da justiça, né? Então, a Antígona, ela vem outra vez, percebam, né? Que até mesmo, eu não sei se falei isso para vocês antes, mas se falei, eu repito, nós hoje estamos num período que, né, em função dessa pandemia, quando alguém próximo a nós morre, né, o, o enterro, né, desta pessoa, do corpo da pessoa, ele deve ser restrito e rápido. E as pessoas, elas se ressentem, né? Imaginem se nós não pudéssemos enterrar, né, o morto, né? Então, temos o direito de enterrar os nossos mortos ou não temos esse direito, não é? Então, são questionamentos que estão muito presentes na nossa vida até nos dias de hoje, né? Então, é uma peça que foi escrita há mais de 2.000, quase 2.500 anos atrás, né? E ela traz ideias que são importantes, né, para nós até hoje. Então, vejam que em Manaus, se eu não me engano, eles estavam jogando os caixões em valas, né? E os caixões eram jogados um por cima do outro. E as pessoas, elas foram reclamar, né? Porque não queriam que os caixões fossem jogados uns em cima do outro numa vala comum. E depois, então, o governo recuou e ele foi colocando os caixões um ao lado do outro, né? Então, essa ação de enterrar o seu morto, né, ela está relacionada a uma série de direitos, né, que são direitos da pessoa, né, são direitos do ser humano, independente da condição social, né? Então, a Antígona, ela traz muita discussão sobre a justiça e sobre a igualdade, né? Então, por que que você é tratado, né, de uma forma e outras pessoas são tratadas de outra forma, né? Isso é justo ou não é justo? E são análises que vocês têm condições de fazer, né? Porque isto envolve um princípio natural do ser humano, né? A ideia de justiça. E segundo a própria doutrina, os próprios, né, cientistas dizem, ela é inerente ao ser humano. Quando um direito seu, ele não é reconhecido ou ele é violado, você imediatamente sente uma repulsa, né? É como se desse assim um soco aqui no estômago. Por quê? Porque nós todos trazemos um ideal de justiça, né? Então, nós gostaríamos que todos, né, em sociedade fossem tratados da mesma maneira, né? Ou, pelo menos, né, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, para que eles pudessem ser igualados realmente, né? Então, há uma série de discussões que a Antígona, né, ela traz. E, né, eu gostaria de ver, né, se realmente vocês se colocam, né, na posição da Antígona ou vocês, né, se opõem, né, à posição dela, né? Vocês acham que ela não deveria se comportar da maneira como ela se comportou, né? Não esqueçam que o direito,
ele trata de regras de conduta, né? E será que essas regras do direito são regras justas ou são regras injustas, né? Então, a Antígona, ela traz muito material aí para a gente pensar a respeito, principalmente no curso de Direito. Ele é um livro que interessa a todos os cursos, mas principalmente nós, que somos do curso do Direito, né? Nós temos aí um material muito amplo a ser analisado, tá bem? Vocês têm mais alguma questão a respeito? Algo que não ficou claro? Que vocês queiram esclarecer? Não, professor. Tá? Então eu agradeço aí a presença de vocês. Eu pensei que hoje fosse só ficar eu e o Sidney Justiniano. Professor, Diga, Glauber. boa noite. Eu Boa. estou com uma dúvida aqui, mas é sobre o projeto de pesquisa. Ah, sim. Diga então. Qual é? Eu tenho uma relação aqui, e aqui que o senhor enviou nos slides, está aqui a 7, sumário da proposta do futuro trabalho de pesquisa. Eu gostaria de Isso. entender um pouco ela. No caso, eu tenho que deixar por escrito a minha futura proposta, é isso? Exatamente. Você tem, eu não sei se está aqui nesse, vamos ver se ele está aqui. O sumário proposta, né? Porque nesse aqui eu passei para vocês o sumário do projeto, né? Então vocês têm que apresentar um sumário aqui. Esse aqui é o sumário do projeto de vocês, tá bom? Mas você está me falando a respeito do sumário proposta, que está aqui nesse slide. Tá aqui, o sumário proposta. Então, esse sumário proposta, qual é o objetivo dele? É que vocês já apresentem no projeto de pesquisa a estrutura do futuro trabalho de pesquisa de vocês. Vocês vão redigir, né, um trabalho de pesquisa futuramente. Como é que vai ser estruturado esse trabalho? Então, vocês aqui têm que trazer, né, mesmo que vocês não tenham certeza, né, a divisão dos capítulos, quantos capítulos vocês querem, né, elaborar no trabalho, quais serão aí os títulos dos respectivos capítulos. Eu falei para vocês que o primeiro será sempre a introdução, o último será sempre considerações finais, né? Agora, o que eu vi que alguns alunos querem saber se precisa escrever isso aqui. Não. Isso aqui não precisa que vocês desenvolvam. Vocês só vão fazer esse trabalho em um momento futuro. O que vocês vão trazer agora é apenas uma proposta do sumário do futuro trabalho, né? Entendido? Entendido. Aí, quando vocês começarem realmente a realizar o trabalho de pesquisa, aí vocês vão olhar esse sumário para tomar como um roteiro, né? Para vocês não chegarem e dizer assim, eu não sei por onde eu vou começar. Então, vai lá no seu sumário proposta, que você já apresentou lá uma estrutura. E aí você começa a redigir de acordo com esse sumário proposta. E é claro, você vai poder alterar, né, esse sumário como você quiser. Por isso que ele é chamado de sumário proposta, né? Que você pode trocar de lugar os capítulos, né? Você pode dizer assim, eu prefiro agora escrever mais, né, sobre um capítulo novo que eu não inseri, aí você inclui, né? Então, isso vai ser alterado quando você realizar a pesquisa. Mas, por enquanto, é apenas
aqui um esqueleto. Não precisa escrever nada sobre cada um dos capítulos que você for apresentar aqui no sumário proposta. Tá? Mais uma coisa, Hum. eu vi aqui, né, que tem, o senhor colocou aqui como, vamos lá, proposta, 4 capítulos, certo? Eu tenho que já trazer, no caso, pelo menos 3 capítulos, ou eu tenho uma outra opção, no caso, digamos assim, Hum. eu tenho aqui na mente 2 capítulos é o suficiente. Pode ser. Você pode trazer 2 capítulos, né? Mas não vai me trazer um só, porque não tem trabalho com um capítulo só, né? Então, pense, né? Isso aí você pode facilmente imaginar, porque você tem uma introdução. Depois você pode fazer aspectos históricos, né? Da violência contra o menor, né? Segundo capítulo, você quer escrever sobre as regras do ECA, né? A respeito da proteção dos menores, né? Ou das crianças, ou dos adolescentes. Então, você vai mais ou menos arrumando na sua cabeça e vai passando para o papel os títulos dos capítulos que você gostaria, né, de escrever no seu trabalho de pesquisa, né? E não necessariamente, como eu falei, você está preso a essa estrutura, mas pelo menos isso vai lhe dar uma ideia para que você possa iniciar a redação do seu futuro trabalho. Entende? Ok. Ok? Mais uma coisa. Hum. Eu estou tendo uma dificuldade, no caso, nas minhas referências bibliográficas, né? Tem. Eu estou tomando. E De início é Google mesmo, é isso, né? pode ser Procurando. no Google, mas como eu falei para um aluno da manhã, ele disse, professor, quantos? Eu disse, bom, nós vimos no nosso próprio livro digital que não existe trabalho em cima de um só livro, né? Então, você não vai me trazer do Google um autor só, uma obra, porque é impossível, né, de fazer. Então, percebam que também é importante que vocês saibam que essa bibliografia, ou essas referências que estão aqui nesse slide, vocês não têm que inserir nenhuma referência aqui, né? Porque isso aqui é do sumário proposta. Onde é que vem a bibliografia para vocês? Ela virá lá naquele outro sumário, que é o sumário do projeto. Aí sim, na última parte, vocês vão colocar, né, referências bibliográficas, e lá vocês vão colocar na página exatamente do projeto que vocês trouxeram essa bibliografia. Na aula que vem, a gente vai ver como é que a gente cita, essas referências, mas vocês já deveriam ter acabado. Então, não se preocupem, né, que elas estejam corretas exatamente ou não, porque a gente só vai ver na outra sexta. Mas tragam, né, pelo menos umas 5 referências, tá bom? Tá ok, professor. Muito obrigado. O professor. Oi, Clóvis. Boa noite. Boa noite. Professor, semana que vem é as provas, né? Não. Não. Nós temos várias modalidades de disciplinas. Então, hoje, a orientação que eu tive é que nós teremos aulas pelo menos até o dia 10. Os primeiros semestres, eles não fazem prova agora, a não ser que as disciplinas elas sejam blended. As blended, elas começam na semana que vem. As demais, não. Tá, então... Tá, o senhor poderia só confirmar o e-mail do senhor?
Tá. O meu e-mail, eu vou escrever aí para que vocês possam ver. Vocês estão vendo o meu e-mail? A tela do meu computador? Não, Não aparece? não parece. Não, não tô vendo, professor. Não. Não aparece ainda? Não, não apareceu. Não consigo verificar. Falhado. Ele fica falhado a tela. Estranho isso. Então, o meu e-mail é o meu nome, meu prenome, Higino, Hygino, Higino, ponto, Oliveira, arroba, anhanguera.com. Professor, Oi. o projeto e o fichamento do Antígonas, qual que será o prazo dele para entrega? Dia 3 de junho nós fixamos, né? 13 de junho? Não, 03. 3. Professor, Semana que vem, deixa eu fazer uma pergunta terça-feira. também. Exatamente. Fazer uma pergunta, professor. Então a gente não vai ter a prova do senhor, então, via online. Vai ter sim. Mas não vai ser semana Mas você falou que a gente. Mas você falou que a gente não ia. Porque as provas vão de 4 a 10, segundo o que a Palhuca passou lá no grupo. Não é isso? Olha, deixa eu ler aqui o que ela passou para nós. É, porque tá confuso, o senhor me desculpa, tá? Porque tá confuso, é que eu. Olha. As provas das disciplinas DI só começam no dia 4 de junho, então de 4 a 10 de junho os alunos não têm aula. Só tem aula os alunos de primeiros semestres. No caso, a gente está no segundo, a gente vai ter essas provas, ou não? Só para eu poder entender, eu não estou entendendo nada. Me desculpa, não pelo senhor. Eu falei para ela também lá no grupo, falei, olha, eu não estou entendendo. Eu entendo que eu não vou ter prova semana que vem. Essa disciplina é uma disciplina que corresponde ao início, né, do curso. Então, vocês devem seguir, nas disciplinas que eu ministro, a mesma regra do primeiro semestre. Então, eu não posso aplicar uma prova para vocês semana que vem e depois uma outra prova para o primeiro semestre, né, a partir do dia 10. Então, provavelmente, né, o raciocínio é que vocês terão aula normal e depois, do dia 10, é que vão começar as nossas provas. Agora, se vocês têm alguma disciplina no formato blended, aí sim. O que é isso, Blended? O que é esse formato, Blender? Blended é o formato digital. Ah, tá. São aquelas IAD seria? Quem faz curso IAD? Não, vocês têm disciplinas no curso que foram transformadas digitais, não tem? Então não tem um professor. Vocês fazem só atividades, né? Não, eu não fiz nada disso. Então vocês não têm as disciplinas blended. Não. Todas as disciplinas de vocês têm professor? Tem. Então, porque foi passado para nós no grupo que as provas seriam de 4 a 10. Pela própria Palhuca também, pelo então. Eu recebi isso daí.
também. Tá, eu vou falar então com ela de novo e vou pedir para que ela esclareça, porque vocês estão com dúvida, tá? Mas a informação que nós temos é só quem tem as disciplinas blended é que farão prova semana que vem. Para as demais disciplinas. Então, professor, eu tô aqui com o anúncio aqui do recado, tá aqui, ó. Segue informações urgentes sobre atividades discursivas e provas das disciplinas interativas e blended. Blended, pois é. Então, as blended, elas são na semana que vem. Então, a nossa é na outra semana. É depois do dia 10. Quando acabarem os períodos, né, de provas blended, aí vocês começam as demais provas. Por isso que a gente tem aula, né? Deixa eu ver se ela consegue entrar. Professor. Aí ela explica para vocês. Porque, na realidade, a faculdade, então, está esperando para ver se volta dessa pandemia para dar a prova presencial, não é isso? Não sei se é para dar prova presencial, mas esse calendário, ele normalmente é assim. Primeiro fazem as provas que não são feitas por nós. Essas provas, elas vêm lá de Valinhos e elas já são impressas e nós apenas aplicamos aos alunos. Contanto que elas são aplicadas para alunos de vários cursos ao mesmo tempo. Né? Sim, senhor. Porque elas já são elaboradas, né, por Valinhos, porque os alunos não têm um professor presencial na disciplina. Uhum. Tá? Essas aí são as blended. Sim, senhor. Professor, agora, como aproveitando. Está em dúvida, eu acho melhor que ela explique isso para vocês, tá? Porque aí ela tira todas as dúvidas com relação a essas provas. Professor, aproveitando, lembrando o senhor, minha nota de metodologia não caiu ainda na conta. A do trabalho, do último trabalho. Você já olhou hoje a sua... Vou olhar agora. Entrou hoje, Clóvis. Então, Entrou você hoje, vai... Clóvis. Ah, tá. Eu olhei hoje. Acho que umas 5 horas ou 4 horas que eu olhei. Não, entrou hoje, Clóvis. Entrou hoje. Ok. Professor, o meu livro do Antígone, Antígonas, eu peguei ele... Esses offline, esses online aí, que é... Tá, digital, isso. Ele não tem uma sequência igual aos outros. Aí eu separei ele por personagem. Exato, foi isso que nós falamos. Aí eu fiz no final eu fiz uma redação. Mas cuidado, que você não pode fazer redação. Você está fazendo um fichamento. Então. O fichamento é uma... Não, no meu entendimento, eu separei você só lá. vai fazer análise crítica no final. No final. Então, eu fiz uma análise crítica. Só que eu fiz o meio eu coloquei de acordo com os personagens. Porém, no final, eu fiz seria uma análise crítica. Sim. No final. Tá bom. Fiz estilo uma redação. Tá. Tem problema? Não, a análise é a sua. Ok. Mas o fichamento, né, é um resumo do livro. Então, sim, cuidado, porque eu disse que eu recebi um aluno que me fez uma resenha do livro. Eu estou até curioso para ler a resenha que o senhor fala. A resenha é uma redação. Você vai ler o livro, aí depois você vai dissertar sobre o livro. Aí você não está fazendo o fichamento, né? Porque o fichamento você tem que respeitar as ideias exatamente como elas estão no livro. E a resenha, né, você tem a liberdade para criar e desenvolver as ideias que estão no livro. Então é diferente de uma resenha, tá? Então tem que ter cuidado. Entendi. Mais alguma questão, gente? Não, professor. Muito bem. Então, muito obrigado.
eu desejo a vocês um excelente final de semana de estudos. Tá bom? O senhor também. Muito obrigado, viu? Boa noite para o senhor. Até mais. Boa noite. Mas, Final de Tchau. Boa semana. noite, professor. Até, Flávia. Até mais. Até mais. Vou parar a gravação.